tirou o povo de Israel do Egito, a gente vê isso claramente, que Deus poderia ter levado o povo um caminho muito mais fácil, muito mais rápido. Muito mais fácil. Poucos dias estariam na terra. Hein? 11 dias. 11 dias. Molengando uns 15, né? Mas 11 dias. Estariam rapidamente. Mas Deus conduziu o povo a um lugar, lugares difíceis, mas tem uma resposta para isso. É para que nós possamos criar uma dependência dele. Uma dependência. Saber que nós, sem ele, nós não somos absolutamente nada. Nós não existimos sem a presença do Senhor. Nós não podemos sair do lugar. Moisés sentiu isso. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe arredar o pé daqui. Eu não vou sair daqui. E é esse sentimento que tem que pairar no nosso coração. Essa dependência de Deus. Essa necessidade de Deus. E quando nós falamos no avivamento, quando nós falamos num tempo de avivamento, é justamente isso. Deus evidenciar em nós tudo aquilo que nós dependemos dele. Que é 100%. É de 100%. De uma dependência real dele. Quanto mais vai chegando ao fim. Quanto mais os dias estão chegando ao fim. Hoje nós estamos muito mais próximos da volta de Cristo quanto os apóstolos na época. Né? Nós estamos bem mais próximos. Então o fim está se chegando. E às vezes para no nosso coração lá o que é, né? No nosso coração, que nós podemos viver sem Jesus. Uma autodependência. A própria sociedade faz isso, né? A própria sociedade quer criar essa independência do homem, da mulher, essa independência e tal. Meu irmão, a palavra de Deus diz que as nações é como nada diante de Deus, é menos do que nada. Menos do que nada diante de Deus. O profeta diz isso. E é fundamental que nós entendamos e criamos essa dependência de Deus. Deus não quer fazer de você um parasita, um bobo. Não é isso que Deus quer fazer, um bobão da coisa. Não é isso. Deus quer te mostrar que você precisa dele. Você precisa dele. E essa dependência de Deus é um ato corajoso. A dependência de Deus é um ato corajoso, não um ato covarde. Não, é um ato corajoso, sabe por quê? Você está dependendo de alguém que você não vê, mas você crê. Isso é coragem. E às vezes Deus tem que despertar em nós essa coragem de viver na fé. Essa dependência. Às vezes cada vez chegam algumas notícias ruins, terríveis, que às vezes nos traz tristeza, amargura, nos traz preocupações. Mas aí cabe a nós medir a nossa fé. A nossa fé está muito naquilo que nós cremos, na dependência, depender de Deus. Amém? Então talvez você está passando em lugares difíceis, e você vai continuar passando em lugares difíceis na sua vida. Mas saiba que o Senhor está com você. O Senhor está conosco. Em todos os momentos. Por mais que você não veja, talvez você nem sinta a presença dele. Mas ele está perto. Amém? Bom, eu gostaria de falar nessa noite. Abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, capítulo 1, aliás, me desculpe. Vou ler alguns versículos apenas, depois nós vamos folhear um pouco mais.
Versículo 4 do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos diz o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Versículo 7 disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como também em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Versículo 8, mas recebereis a virtude, o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Querido Pai, nós mais uma vez pedimos que o Senhor nos abençoe, nos dando entendimento, sabedoria, nos dando discernimento da Tua palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? O dia de Pentecostes foi algo maravilhoso, algo que nem nada parecido havia acontecido ainda no meio da humanidade. Foi aquele dia de Pentecostes, a manifestação do Espírito Santo, derramar o poder do Espírito Santo descendo sobre a vida do homem. Algo que ninguém podia imaginar. Aquela promessa que Jesus tinha falado para os seus discípulos: olha, vocês vão receber poder, eu vou, mas vou deixar o Consolador. Ninguém imaginava o que seria aquilo. Havia uma grande expectativa. O que vai acontecer? O Espírito Santo, sim, talvez alguns tinham entendimento, outros, mas aquela realidade da presença, do poder de Deus habitando no homem, era algo, ninguém imaginava aquilo. E aconteceu. Aconteceu. Mas aconteceu devido a alguns propósitos de Deus. Então, o dia de Pentecostes não foi algo, foi uma necessidade nossa, que nós temos, que nós tínhamos e nós temos. A necessidade de receber de Deus, de não estar só. Uma das maiores preocupações dos discípulos era ficar só, porque era um sistema corrupto, o Império Romano dominava tudo, não é? E eles opressos, de todos os lados. Então, de repente vem aquele homem que faz todos os milagres, todas as coisas maravilhas, fala: agora é nosso dia, é a nossa vez, agora nós vamos à forra, não é? Se eu fosse discípulo, eu falaria: não, agora é a hora de eu ver esse povo queimando, não é? É a hora, é minha vez agora, Jesus. E de repente o que acontece? Jesus sobe. Eles veem Jesus subindo. Pensei que eu ia queimar essa turma toda. Vai que... Pensa bem vocês lá, nós lá, como discípulos, olhando Jesus subindo. Vai pendurar no pé dele, né? Segurar no pé dele, ver se ajuda. Mas o anjo fala: não, do jeito que ele foi, ele voltará. Firme nas promessas aí, né? Então, existe propósito. Tudo de Deus tem propósitos. Essa noite tem um propósito de Deus na sua vida. Nada de Deus é um acaso. Você não está aqui por um acaso, porque você veio num culto, como você, não. Isso aqui não é um entretenimento, é propósito.
Talvez você nem queria estar aqui, mas você está. Talvez queríamos estar o quê? Na beirada de uma praia. Beirada de uma praia. Mas você está aqui nessa noite por um propósito. Deus é um Deus de propósitos. Todo avivamento existe um propósito de Deus. Eu quero aqui nessa noite falar de alguns propósitos, de intenções de Deus na vida da igreja, através desse glorioso dia de Pentecostes, da manifestação do poder de Deus dentro de nós, não fora. O poder de Deus fora era uma realidade, muitos viram curas, maravilhas, mas o poder dentro, ninguém tinha presenciado e visto isso, de uma maneira permanente. Existe um propósito, existem intenções. Se o tempo der aqui, nós vamos falar sobre 7, se não der, vamos falar sobre 1, 2, o que Deus nos permitir. Vamos lá? Amém? Como diz o pastor Lucas, está comigo aí? Está com ele, fazer o quê, né? Está comigo? Vamos lá. A primeira coisa importante da intenção daquilo que Deus quer te avivar, do propósito da sua vida, não estou dizendo somente para a igreja, no sentido coletivo, mas no sentido individual. Para você, como pessoa, como servo de Deus, propósito, intenção de Deus. No versículo 4 diz o seguinte: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa. Primeiro ensinamento do avivamento: saber esperar. Saber esperar. Nós não sabemos esperar. O nosso coração é ansioso demais. Deus não trabalha na sua ansiedade. Esse é um conflito nosso com Deus. Jesus falou para os apóstolos: fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém até que venha a promessa, a realização, o propósito. Ou seja, enquanto Deus não cumpre uma promessa na nossa vida, eu não posso arredar o pé do propósito de Deus, da presença, do foco de Deus na minha vida. Não posso. Não posso. Ou seja, permaneça em Jerusalém. É lá que Jesus quer você. O que é Jerusalém? É o centro da vontade de Deus. Nunca, irmã, você só consegue alcançar a promessa se você estiver em Jerusalém, no centro da vontade de Deus. Deus, às vezes nós queremos que promessa aconteça na nossa vida. As promessas de Deus vai acontecer se nós estivermos em Jerusalém, o centro da vontade dele. Por que as coisas não acontecem na minha vida, na nossa vida? Porque você está em Jerusalém, no centro da vontade, esperando a promessa realizar. Você está lá? Tem gente que não tem paciência. Deus está demorando. E está mesmo, e daí? E daí? Nós falamos, Deus está demorando, ele demora mesmo, mas eu como servo tenho que ficar em Jerusalém e esperar. Esta é a minha posição, essa é a minha condição de receber promessa. Estar no centro da vontade de Deus. Avivamento é saber esperar o tempo de Deus. Nós não queremos.
Nós não sabemos nem esperar a pizza que demora. Demorou 5 minutos, é de graça. Então o negócio, passou 5 minutos, é de graça. Você fica pedindo a Deus, o motoqueiro, furar o pneu para você pagar. Fura o pneu desse camarada para pagar a pizza. Nós temos que saber esperar. Esperar com paciência no Senhor. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu. Deus vai te escutar, mas se você tiver paciência. Avivamento é para acalmar nossa alma, tirar a agitação do nosso coração. Jesus falou que ia voltar, voltou ainda? Mas vai voltar. Nós precisamos esperar Ele. Tem gente que não quer esperar Ele não. Amém. Obrigado. Tem gente que ainda não crê que Jesus não vai. Está demorando. Será que vem? Esperar é não ter dúvidas. É você não ter dúvidas do que vai acontecer. Isso é aprender com Deus. Nós precisamos aprender a esperar no Senhor sem dúvidas. Se não existe no vocabulário de Deus, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Quem tem promessa do Senhor aí? Fica em Jerusalém. Senão os seus olhos não vão ver as promessas de Deus. Acalma a sua alma. Deus não é o seu servo. Você é servo dele. Deus não está para cumprir os nossos caprichos, mas a vontade dele é soberana. Mas não deu certo, porque não é para dar certo. Ponto final. Permaneceis em Jerusalém até que do alto viesse. Quantos discípulos devem ter cascado fora? Porque não souberam esperar. Quantos não viram Jesus subindo? Por quê? Promessa de Deus se cumpre, querido. Se cumpre. Que é um homem que sabia, tinha firmeza nas promessas de Deus, José do Egito. Sabe o que ele fez? Olha, vocês estão vindo para o Egito, mas Deus vai tirar o povo daqui, vai tirar vocês daqui. Ele tinha certeza que talvez não estava vivo. Falou assim, mas se eu não estiver vivo, leva minha carcaça embora. E tinha certeza que Deus faria o que prometeu. E ele foi um pivô daquilo, ele foi usado. Mas o que foi? Foi os restos mortais dele que foram para a terra. Mas foram. Porque ele creu na promessa. Se você crê na promessa, Deus não te deixa para trás. Amém? Primeira coisa, aprenda isso. Avivamento é fazer com que você saiba esperar. Nós temos que parar de ser chato com o Pai. Ficar reclamando. Não, espera com paciência e com fé. Segundo ponto importante. Essa intenção de Deus para nos avivar. Versículo 11 diz o seguinte, presta atenção no versículo 11. Os anjos falam, né? Varões galileus, por que estáis olhando para os céus?
Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o vestes ir. Avivamento é para criar no seu coração boas expectativas. Boas expectativas. Um coração esperançoso. Eu disse aqui, pensa bem, você vê Jesus subindo e ninguém te fala nada. E aí? Acabou tudo? Acabou tudo? Não. Vem um anjo e fala, não acabou não, está só começando. Porque do jeito que ele subiu, ele vai descer. Porque às vezes o judeu fala, será que ele vai vir em carne de novo? Não, do jeito que ele subiu em glória, ele vai descer em glória. Nós podemos esperar um Jesus em glória, ele vai vir. A expectativa, a moral dos discípulos estava lá embaixo. Estava lá embaixo. Jesus morreu, viram ressuscitando, mas espera aí, ele apareceu, mas eles estavam aqueles duvidosos. Havia dúvida, claro. E de repente Jesus aparece subindo, indo embora, e agora nós somos sozinhos. Nós estamos sós. Mas vem a presença de Deus através dos anjos, trazendo uma boa expectativa. Ele vai voltar. Avivamento é para trabalhar o nosso coração, a nossa alma, e trazer em nosso coração um coração esperançoso. Que alguma coisa boa vai acontecer a qualquer momento. Irmãos, sempre, irmã, alguma coisa boa está prestes para acontecer. Sempre tem alguma coisa boa prontinha para nós. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós lidamos. Um coração esperançoso, um coração jubilante, um coração fortalecido, um coração, quebrantado, um coração pronto. Não com um coração murmurante, chato, aborrecido, duvidoso, triste, abatido. Não é esse coração que Deus quer que nós tenhamos. Avivamento é para te colocar de pé. Avivamento é para te dar postura. E a primeira postura que o avivamento dá, irmã, é a postura emocional. Deus trabalha o nosso emocional. Deus nos coloca de pé, meu amado. Mesmo que as coisas sejam difíceis, Deus te coloca de pé, falando, você está de pé por causa da minha força. E o nosso emocional está disposto. O nosso emocional não se abate. Hoje nós vemos pessoas crentes abatidas. Não, queridos. Na nossa vida habita o Espírito Santo, que nos dá força emocional. Então, ele criou em nós o quê? Uma expectativa, uma boa expectativa, não uma ruim, uma ótima expectativa. A expectativa da volta do Senhor Jesus. Ele tira o nosso olhar do natural para o sobrenatural. Está vendo esse Jesus que estão vendo? Ele vai voltar.
Eu estou vendo ele subir, mas o espiritual vai descer. E tira os nossos olhos deste mundo e coloca na realidade que Deus quer trazer na sua vida. A realidade espiritual. Pastor, mas eu vivo nesse mundo. Esse mundo vai acabar. Você sabia disso? Sabia? Vai acabar. Esse mundo vai acabar. Haverá novos céus e nova. Então significa que esse aqui Deus vai passar uma borracha nisso aqui. Vai haver uma nova realidade. Que nós, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, o quê? É o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Nós não sabemos dessa realidade, mas vai ser muito melhor. São expectativas geradas no nosso coração. Às vezes nós estamos querendo ganhar esse mundo, é verdade? Estamos lutando, batalhando para ganhar as coisas. Claro, nós temos que trabalhar mesmo, não é? O sol do teu rosto, comerás. Então a questão do motoqueiro, você tem que pagar ele, né? Você vai ter que pagar o motoqueiro. Suor do teu rosto, comerás. Então nós temos que trabalhar, nós temos que lutar, não é? Mas não coloca o teu coração neste mundo que ele vai acabar. Coloca o teu coração nas coisas de Deus, que são eternas. Vai permanecer. Amém? Boas expectativas. Toda vez que Deus vem com algo no teu coração, é para gerar em você boas expectativas, um coração renovado, um coração esperançoso, cheio de vigor, de boas ideias, algo esplendoroso, algo vindo dele, algo que arde no seu coração. Os discípulos não vão ser abandonados. Não, vocês não serão abandonados. Ele voltará. Ele vai voltar. No capítulo 2, versículo 14, de Atos, diz o seguinte: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutais as minhas palavras. Você já conversou com um pescador? Pescador mesmo? Lá no puxa, barco, já conversou com ele? Eu já conversei. Quase que você não entende tão humilde que eles são. Conversam com dificuldade, então, entende tudo do mar. Vai de madrugada, 3 horas da manhã estão indo, sabe o tempo que chove, que não vai chover, sabe tudo do mar. Tudo. Mas não sabe conversar direito. Não sabe. Pedro era assim. Um pescador. Não sabia conversar. Mas diz aí que ele levantou e começou a falar. Começou a dar testemunho, falar. Foi cheio do Espírito Santo. Foi algo sobrenatural. O cara não sabia falar, pastor Júlio. Não sabia conversar. Não sabia se expressar direito. Trucão duro, cara. De repente ele começa a falar. Avivamento é para te dar entendimento das Escrituras, revelação da palavra. Nós precisamos ter contato com a palavra. Nós cantamos: Deus, quero te conhecer, quero te conhecer. Você conhece o Senhor é pelas Escrituras.
Pedro começou a ter uma revelação, aquilo deve ter queimado o coração dele, ele começou a falar como nunca falou antes, porque Deus começou a encher a vida dele de entendimento. Avivamento é para te dar conhecimento e revelação da palavra. Avivamento não é para você arrepiar, apesar que você arrepia. Avivamento não é para você chorar, mas você chora. É verdade? Acontece, que é emoção. Nós somos seres dotados de emoção. É ou não é? Sim ou não? Sim. No entanto, você casou porque você tem emoção. Emoção e hormônio, né? É ou não é? Você tem emoção. Os jovens que dizem, casa logo. Manda, amada, Senhor. É ou não é? Manda logo, Senhor. Diz que o fogo estranho começa. Manda logo. Casa logo. Tem que casar, o crente. Manda. Eu abrindo parênteses aqui, uma vez eu estava vendo os meninos na comunidade, os meninos, o Lucas era pequeno, eu tinha essa preocupação. Senhor, que dê as namoradas, que os namorados. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu orar, eu comecei, Senhor, na hora que ferveu o hormônio aqui, eu estou lascado. Arruma namorado. E Deus trouxe, né? Está tudo casado com filho agora. Agora é os netos, tem que orar, Senhor. Mas Deus trouxe entendimento. É isso que faz o crente caminhar, é conhecimento, entendimento das Escrituras. Logo depois, quando eles começaram a criar o diaconato, justamente para isso, para que cuidasse das coisas sociais da igreja, naquela ocasião, para que os apóstolos pudessem o quê? Permanecer no ensino da palavra. Avivamento é para nos levar às Escrituras, às bases das Escrituras, à revelação do que Deus tem para a sua vida. Meu irmão, cada vez que você lê a Bíblia, algo novo, às vezes você lê a Bíblia no mesmo lugar 10 vezes, algo novo, Deus fala com você. Pedro não sabia nem falar. Às vezes você fala, olha Senhor, eu sou tão ignorante, eu não sei nem ler direito. Leia! Coma a palavra de Deus, mergulha nela, ela que te faz você ficar de pé. Cantar é bom, louvar é bom, tudo isso é gostoso, é relacionamento com Deus, mas o que te nutre, o que te faz você ficar de pé e fortalecido é a palavra de Deus. O que te alimenta a fé é a palavra. Busca a palavra. A Bíblia diz, buscar-me-eis e Jesus, né? A palavra de Deus fala nos profetas, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. O que é buscar do vosso coração? Quando você mergulha na palavra, você crê na palavra, você busca o que Deus quer falar na sua vida. Amado. Você traz, a palavra traz em você maturidade. Você se torna madura com a palavra. Você busca a palavra, aquilo. Meu irmão, vou te dar uma sugestão. Leia a Bíblia de madrugada. Leia a Bíblia as melhores horas que eu tive com a palavra é de madrugada. Leia a Bíblia de madrugada. Um dia por semana. Um dia por mês, não tem problema. Porque se você ler um dia no mês, de madrugada, levanta lá, onde tem ninguém, só você e Deus. Vai lá dormindo, o que for, começa a ler. Dormiu num dia, passa outro dia, tenta de novo. Vai tentando, até você conseguir meia hora durante a madrugada. Você vai ver como Deus solta da Bíblia para você. Deus solta, Deus te puxa, você mergulha. Um negócio acontece que eu não sei explicar. Você começa a chorar, você começa a falar, você começa...
Irmã, você lê um versículo, Deus começa a agir. Começa a ferver. O negócio começa a ferver. De madrugada, você sozinho com Deus. Uma coisa inexplicável. De madrugada, sem ninguém para te ver, sem ninguém para te amolar, sem ninguém para... eu estou com sono. Claro que todo mundo de madrugada está com sono. Amor de sono de madrugada também. Vai, faz isso. Abre a Bíblia de madrugada, 2 horas. Experimenta isso, faz uma vez no mês. Faz isso uma vez no mês. Você vai ver como Deus vai soltar da palavra no seu coração. Você vai começar a chorar sozinho. Se você ler 2 versículos na noite, vai ser muito, que você vai começar a chorar. Aí depois você vai querer ir lá de novo. Querer de novo. Sabe por quê? Relacionamento. Ninguém que levanta de madrugada na presença de Deus e quer buscar algo fútil, algo material, não. Quer buscar relacionamento. Quando você ora lá de vez em quando, você busca carro novo, não é? Namorada, né? Namorada. Busca, não é? Achou, hein? Glória a Deus. Estou feliz. Estou olhando aqui justamente passar aqui para dar uma olhadinha como é que estão as coisas. Os pastores estão orando bem, glória a Deus. Oh, maravilha, hein? Mas quando você chega de madrugada, você não quer mais nada a não ser a presença de Deus. É Deus que você está buscando. Orar para os outros, eu oro durante o dia. Eu vou perder sono para orar para os outros. Eu vou orar para os outros? Para mim não, eu vou. Aí na hora que você pode fazer isso, querido. Você vai dar testemunho aqui na frente, chorando. Fiquei 2 horas num versículo chorando. Não aguenta, vocês não aguentam ler a Bíblia de madrugada, porque a presença de Deus vem. Ela vem. E o bom é que você nem faz barulho. Deus não vai acordar o seu cônjuge, não. Você vai deixar você quietinho com ele. Acorda o fulano, não acorda o fulano, não, que vai atrapalhar agora. Eu sou do meu amado, o meu amado é a palavra. Oh, como nós somos faltosos com a palavra. Às vezes aproximando para a palavra, para ter alguma coisa para a gente falar para os outros. Pedro levantou, não sabia nem falar e começou a falar. Lembra disso? Muitas almas se converteram pelo poder da palavra. Amém? Glória a Deus. Até perdi aqui. Dá entendimento e revelação na palavra de Deus. Pedro foi tomado, no início da sua pregação ali, ele foi tomado de alguma coisa sobrenatural no coração dele, que começou a dizer das grandezas de Deus. Avivamento é para colocar no seu coração, na sua boca, a grandeza do nome do Senhor na sua vida. Avivamento é para colocar em você a vontade de falar desse Deus que te salvou, desse Deus que te remiu, de ter te justificado pelo sangue. Ele te remiu, tirou o seu pecado,
te justificou e te reconciliou com Deus. Glória a Deus. Dinheiro nenhum poderia pagar as nossas ofensas, querido. Nós somos bonzinhos demais, né? Hein? Misericórdia para a gente, né? Só Jesus para me aguentar. Só Jesus para nos suportar, irmã. Por isso que no casamento tem que ter o cordão de 3 dobras, né? 2 não aguenta, o outro não. Tem que ter Jesus no meio lá, entrelaçado assim, ó. Pode fugir da raia, não. Não foge da raia, não. A vontade de chutar a barraca. Eu sou livre. Aí vem a terceira dobra e fala, não. Não é? Aí vem a terceira dobra e fala, não. Permanece firme. Permanece firme. Amém? Continuando. Por que eu tenho que falar da grandeza de Deus? Por que eu tenho que expressar a grandeza dele? Por que eu tenho que dizer que ele é bom, que ele é grande, que ele, olha... Por que eu tenho que dizer isso? Todo mundo sabe, você conversa com a pessoa, Deus é bom, Deus é bom. Não, não é por isso não. Porque você é filho. Você já viu um filho falando mal do pai? Coisa feia. Às vezes fala. Mas nós somos filhos, tem que falar bem do nosso pai. Da sua grandeza, do seu senhorio, do que ele fez na sua vida. Como ele te transformou, como ele mudou sua história. Meu irmão, se você não tivesse Jesus, onde você estaria hoje? O lugar mais próximo, no forró mais próximo, que você estava lá. Forró. Olha lá. Agarrado numa sirigaita ou num sirigaito. Você sabe o que é sirigaito? Estava lá, sem compromisso nenhum. E o capeta lá do lado. Faz mais, faz mais. É o mínimo. Hoje você está aqui na presença de Deus. Glorifica o nome dEle. Nós não sabemos nem se nós estaríamos vivos hoje. Mas hoje Deus mudou a nossa história, irmãos. Ele rasgou, ele apagou os nossos pecados e mudou a nossa história. Eu tenho que falar bem dele mesmo. Nós temos que falar bem de Jesus. O que ele fez por nós, ninguém poderia fazer. Ele nos lavou no sangue. Oh, me perdoou. Meu irmão, quando você chegar no céu, você vai ver o que é a realidade que Jesus fez por nós. Eu não quero ver o inferno nem no filme. Nem no filme eu quero ver inferno. Inferno, Deus me livrou até dos pensamentos. Misericórdia. Tem crente que gosta de ver filme com o inferno. Capetão, chifrudo. Pelo amor de Deus. Deus te tira do inferno, você gosta de ver o inferno. Eu não quero nem passar perto. Então, já reparou minhas pregações? Eu não falo de capeta, demônio, não falo nada disso. Eu falo de Jesus.
Tem gente que o tema dele é o diabo. Não, nosso tema é Jesus Cristo. Ele nos lavou, eu tenho que falar bem dele, eu tenho que glorificar, eu tenho que exaltar o nome dele, eu tenho que dizer que ele é grande, ele é Senhor, ele é maravilhoso, porque ele é. Misericórdia, passava. Jesus nos salvou. Nos tirou da condenação. Que coisa maravilhosa. É um alívio. Você não sente um alívio, não? Eu sinto alívio. Pensando, eu não vou para o inferno, vou para Jesus. Porque aqueles que vão até ele, de maneira nenhuma, ele o lança fora. Oh, maravilha! Eu preciso encher o meu coração e falar dos benefícios da presença dele na minha vida. Caminhando um pouquinho mais. As horas aqui? Está certo o relógio? Ué? Não vai ter relógio no céu, não, graças a Deus. Nem pastor, só o pastor. Lá. Pastor sofre demais, misericórdia. Vamos terminar só com mais um item. No capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte, estou pulando, tá? O horário aqui, foi embora. Eu assustei agora, sério. Olha só, 15 para as 10. É o Jonas que atrasou no louvor lá, não foi não, Jonas? Para a gente finalizar, vamos pular algum, mas é o último para a gente fechar. Capítulo 2, versículo 42. O que diz o capítulo 2 de Atos, versículo 42? Deixa eu ler aqui para vocês. Diz a palavra de Deus, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Para a gente finalizar, perseverar. Avivamento é para lembrar você que você precisa de perseverar. A vida cristã é de perseverança. Não há refresco para crente. Não há. E o que é perseverança? É firmeza, é constância, é insistência em não desistir. É isso que Deus estava falando para os seus apóstolos, seus discípulos ali, olha, vocês sejam perseverantes, sejam firmes, constantes, insistentes, não desistam nunca. Mesmo que haja obstáculos, mesmo que haja dificuldades, mesmo que haja fracassos, não desistam. Nós temos, irmãos, nós fracassamos em algumas coisas. Nós fracassamos, mas a palavra de Deus diz o seguinte: nós devemos perseverar, continuar. Nós erramos, nós precisamos perseverar, continuar. Nós caímos, precisamos levantar. A igreja precisa ter esse espírito de solidariedade, de compaixão entre nós, principalmente. Nós somos os primeiros a jogar pedras, às vezes. Mas nós temos que aprender a saber levantar o outro. Porque nenhum de nós, Deus não vai desistir de nenhum de nós. E nós não podemos desistir de ninguém. E perseveravam.
Tem que haver perseverança, insistência. Existem barreiras, dificuldades? Haverá. Mas o avivamento faz com que você persista, continue, siga em frente. Siga em frente. Não desanime nunca. Avivamento é para isso. O dia de Pentecostes foi para isso, para dizer para os discípulos: sejam perseverantes. Eles perseveravam na doutrina, nas orações, no partir do pão, perseveravam em tudo que trazia unidade e comunhão. Meu irmão, igreja é para você congregar. Igreja não é para você ser visitante, não, é para você congregar. Se você não aceitou Jesus nessa noite, você vai aceitar em nome dele. Igreja é para você estar aqui. Igreja é para você estar aqui, no meio dos irmãos. Mas tem irmão chato, mas você também é. Tem irmão problemático, você também é. Tem um tal desse negócio, eu não gosto do irmão, não gosta da irmã, que não gosta. Você tem que gostar, tem que viver mesmo, tem que abraçar. Eu não gosto, mas esfrega, abraça lá. Eu não gosto de você, mas eu vou aprender a gostar, Jesus me... Nós temos um tal de não gostar do outro. Pensa bem, você vai para a eternidade, você vai ver a cara desse irmão na eternidade. Aprenda a gostar antes de se assustar com ele lá. Nós temos esse negócio, irmão. Boa criança, né? Criança é isso aí, irmão. Quero ser como criança. Nós cantamos. Te amar pelo que é. Criança é bom. Um pega o preguiço do outro, chora, daqui a pouco está tudo bonito de novo. Nós não. Um pisa no calo, irmã. Fica assim com essa, pastor, eu vou sair da igreja porque a irmã fez isso comigo, pastor, para com isto. Não é possível. Temos que criar maturidade. Precisamos criar maturidade. Aceitar o irmão do jeito que ele é. É chato mesmo. Tem gente que é aborrecido mesmo. Eu mesmo sou meio chato na igreja. O irmão tem hora no louvor, fala assim, tá esse pastor para correr. É chato, chega lá falando, não tem nada de música, está aqui no meio. Aí ele dá um espetáculo, só para molar isso também. De vez em quando a gente tem que abusar da autoridade, ou não é? Abusar um pouquinho. Eu sou pastor, eu. Mas nós precisamos suportar um outro. O que é suporte? Dar suporte, sustentar, aguentar. Nós precisamos ter maturidade, crescimento. Oh, maravilha. Persevera, amar o seu irmão. Persevera em estar na igreja. Hoje eu não estou com vontade de ir na igreja. É o melhor dia de você vir. Pode saber que você gosta disso, está lá o garfudo lá te cutucando para você ficar em casa. Garfudo, tridente lá. Você gosta de falar assim? Vou falar. Mas é a carne mesmo. Não é? Mas hoje tem um jogão na televisão. Quer saber do irmão? Né? É o jogo do futebol. Vai ter um jogo da Libertadores, não posso perder. Que maturidade é essa? Igreja, para você estar aqui querendo ou não, gostando ou não. Não gosto, hein? Está aqui. Eu gosto, melhor ainda. Daí você gosta.
Amém, queridos? Persevera na doutrina dos apóstolos. Qual que é a doutrina dos apóstolos? Unidade, comunhão. Eu não gosto do irmão. Traz um presente para ele, para ela. Presentear quem você gosta, irmão, é bom demais. É bom demais presentear quem nós gostamos, né? A pessoa ri, te dá um abraço, te dá um beijo, até chora junto, até fala a língua estranha. Aquele negócio, enrola, abraça, né? Dá um presente para quem pisou no seu calo. Persevera. Igreja é lugar de formação. Nós estamos nos formando a imagem de Cristo. Estamos nos formando. Persevera. São coisas pequenas que nós podemos avançar e esbarramos nela. Esbarramos em coisa pequena. Perseverança. A manifestação derramada do Espírito Santo para dar perseverança à igreja. Sejam firmes, constantes, mesmo que haja obstáculos, nós estamos aqui para vencê-los. Você pode ficar de pé, meu querido?